TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. E nesta edição, cemitério de Petrópolis segue sem intervenções após deslizamentos. Petrópolis é o terceiro município com o melhor saneamento básico do Rio de Janeiro. Prefeitura de Petrópolis suspende licitação para plano de habitação da cidade. CPTrans contesta a ação de reajuste imediato da tarifa de ônibus. E o diálogo com o objetivo de entender as questões envolvendo a saúde financeira no Brasil. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate neste dia 16 de julho. E olha, o cemitério municipal de Petrópolis se encontra há alguns anos com diversos problemas, que variam desde a falta de segurança até a ausência de infraestrutura de qualidade. Em 2024, o local sofreu com um deslizamento que causou o desabamento de centenas de sepulturas e jazigos. Atualmente, após quase um ano e 4 meses, o cemitério segue o mesmo daquela ocasião. Confira. Um abandono total, Só essa pedra me custou R$700. Por que eu fiz isso? Para não ver o corpo do meu filho, cachorro carregando o osso, né? Que nem acontece, que eu já vi. O cemitério municipal de Petrópolis foi afetado em 2022 por um grande deslizamento de terra devido às fortes chuvas. Desde então, o espaço não recebeu intervenções da Prefeitura de Petrópolis e, por isso, a parte estrutural tem ficado cada dia pior. Como se não bastasse, no dia 23 de março de 2024, o cemitério foi atingido mais uma vez por fortes chuvas e deslizamentos. Após mais de um ano do ocorrido em 2024, o local ainda permanece o mesmo, sem nenhuma intervenção aparente. Dá para ver que foram colocados plásticos para disfarçar os estragos, mas os escombros ainda permanecem sem serem tocados depois de todo esse tempo. Em março de 2025, o governo federal, por meio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Social, destinou a Petrópolis R$1.700.000 para serem utilizados em ações de resposta aos estragos causados pelas chuvas. O valor faz parte da verba anunciada pelo governo, que pode alcançar R$10 milhões a depender da liberação. Dentre as intervenções previstas a serem realizadas por meio desse valor está a recuperação do cemitério municipal. A sensação, tu nem imagina, é um horror, sabe? É um horror, porque eu ainda tive como arrumar do meu jeito torto ou certo, eu não sei, de arrumar aqui, mas nem todo mundo tem, né, meu filho? Ela relata que em janeiro, quando perdeu o filho, a situação do cemitério era ainda pior. Quando a gente chegamos aqui para enterrar meu filho, eu sempre venho aqui, olha, tinha aquelas casinhas com os ossos ali, lá do outro lado, então tá tenebroso, meu filho, que eu já passei por lá, tá? E olha só, a nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre a previsão do início das intervenções no cemitério municipal, tendo em vista que o cenário no local permanece o mesmo. E além disso, foi perguntado se há alguma previsão de licitação para a contratação de uma empresa que vai realizar obras de intervenção no local e se os R$749 mil restantes da verba já disponibilizada para a Prefeitura de Petrópolis foram utilizados. Mas até o momento desta edição aqui, nós não obtivemos resposta. E agora, trocando de assunto, agora vamos falar de uma notícia boa envolvendo aqui o município. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil, o município de Petrópolis tem o terceiro melhor serviço de saneamento básico do estado do Rio de Janeiro. O estudo avaliou dados referentes ao saneamento das 100 cidades mais populosas do Brasil.
Petrópolis foi reconhecida como a terceira cidade com o melhor saneamento básico do estado do Rio de Janeiro. O ranking do saneamento de 2024, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a Go Associados, ainda coloca a cidade imperial na 30ª posição do ranking nacional. Entre os principais indicadores desta edição do estudo, Petrópolis apresenta 97,31% de cobertura de abastecimento de água e 84,59% de cobertura de esgoto. O dado mais significativo registrado foi o de 100% de tratamento do esgoto coletado. Todos esses índices que reforçam a qualidade do serviço prestado na cidade. O estudo, que avalia os 100 municípios mais populosos do país, ainda aponta que Petrópolis está entre as cidades com os menores índices de perdas na distribuição, com 21,41%, número bem abaixo da média nacional, de 45,43%, e dentro da meta estipulada pelo Marco Legal do Saneamento, que é de 25%. E agora vamos para o Correio Político. Olha, nós vamos começar o nosso correio político bem longe de Petrópolis. Isso porque a semana começou agitada em Brasília, com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a pedir a condenação do ex-presidente Bolsonaro sobre a tentativa de golpe de Estado. Vamos até o Rio de Janeiro com o repórter Rafael Lima, que traz quais serão os próximos passos desse julgamento. Após o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, protocolar suas considerações finais nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal, pedindo aí a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais integrantes do chamado núcleo crucial dessa tentativa de golpe de Estado e demais crimes, fica aberto agora um prazo para as alegações finais dos réus, né? As defesas aí têm um prazo para apresentar essas declarações. O primeiro que deve apresentar no intervalo aí, um período de 15 dias, é Mauro Cid, o delator aí que por conta do acordo. Somente depois de todas as alegações de todos os réus, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, apresentará seu voto. E os demais ministros da primeira turma do STF, que é Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia, aí sim, somente depois, esses integrantes deverão votar. O julgamento está previsto aí para se encerrar no mês de setembro. Agora falando também sobre o que foi bastante comentado na semana passada, trazido aqui pela gente, sobre a possível taxação aí dos produtos brasileiros pelo presidente norte-americano Donald Trump, o governo aí já fez as suas primeiras reuniões com os setores exportadistas. Um grupo aí, um comitê interministerial criado pelo governo federal, se reuniu nesta terça-feira com a indústria e também representantes do agronegócio. Rafael Lima para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Rafael. E a Prefeitura de Petrópolis, agora a gente está retornando aqui para o município, decidiu reformular o edital da concorrência eletrônico número 16 de 2025, após acolher parcialmente uma impugnação apresentada por uma das empresas interessadas. O objetivo da licitação é a contratação de uma empresa especializada para revisar o plano de local de habitação de interesse social, ferramenta essencial para o planejamento urbano e o acesso a recursos federais para a moradia. A empresa Teopratique ALC Dias de Oliveira Construção e Arquitetura apontou falhas técnicas no edital da concorrência eletrônica número 16 de 2025 e destacou a exigência de atestados de capacidade técnica emitidos nos últimos 5 anos e o critério de julgamento baseado apenas no menor preço global. Com isso, a Prefeitura de Petrópolis acatou os argumentos e informou que vai reformular o critério de julgamento, que passará a ser por técnica e preço. O edital deverá ser republicado com as alterações. Apesar da reformulação do edital, a Prefeitura de Petrópolis descumpriu o prazo de 60 dias determinado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para concluir o processo licitatório. A decisão foi proferida no dia 3 de fevereiro de 2025 e recebida pelo prefeito Ingo Ramos no dia 18, o que significa que o prazo esgotou no dia 19 de abril. Até o momento, a licitação não foi finalizada.
No documento da decisão, o TCE explica que a falta de um plano local de habitação de interesse social vigente impede o município de acessar recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e compromete a continuidade das políticas públicas para a moradia popular. A representante da Comissão das Vítimas das Tragédias da Região Serrana, Cláudia Ramos, destacou a dificuldade de empreendimentos virem para Petrópolis e disse a importância do plano habitacional para isso. A gente vê a dificuldade que está para a gente trazer um empreendimento, seja no Minha Casa Minha Vida, seja através de planos, né, de projetos do governo do estado. Município não tem, né? Quem sabe agora, pelo plano, a gente tenha um programa habitacional pelo município. O descumprimento da determinação se soma a um histórico de omissões, apontado em auditorias do próprio TCE. O tribunal concluiu que o município não executou a maioria das metas previstas no Plano Local de Habitação de Interesse Social vigente de 2012, que deveria ter vigorado até 2023. E a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou nesta terça-feira o projeto de lei de autoria da vereadora Gilda Beatriz, que inclui os conteúdos das disciplinas de Sociologia e Filosofia como atividades extracurriculares nos anos finais do ensino médio da rede municipal de ensino. O projeto tem como objetivo ampliar a formação cidadã dos estudantes, oferecendo ferramentas para o desenvolvimento do pensamento crítico, da reflexão ética e do entendimento das dinâmicas sociais. De acordo com o texto, as atividades deverão ser realizadas por docentes com formação específica em licenciatura plena em Ciências Sociais e/ou Sociologia e também Filosofia. Além disso, o conteúdo dessas disciplinas poderá ser abordado em avaliações regulares e exames em larga escala, realizados em parceria com o Ministério da Educação ou outras instituições. E agora, o projeto segue para análise por parte do Poder Executivo. E também foi aprovado na Câmara Municipal de Petrópolis o projeto de lei de autoria do vereador Júnior Coruja, que institui oficialmente a obrigatoriedade do nivelamento de tampões e tampas metálicas em obras viárias aqui no município. O projeto de lei número 1907/2025 torna obrigatória a realização de nivelamento de tampões, caixas de expensão e tampas metálicas de telefonia, energia elétrica e esgoto por parte das empresas responsáveis, sempre que forem realizadas obras de pavimentação, recapeamento, tapa-buracos ou qualquer outro serviço de manutenção em vias e calçadas da cidade. A proposta visa combater o desnível entre a nova camada de asfalto e as tampas metálicas instaladas ao longo das ruas, que muitas vezes não são ajustadas após a execução de obras. Eu levanto o asfalto e o bueiro eles deixam lá embaixo, né, para o carro bater, quebrar o fundo. Muito ruim. Infelizmente eles não levantam o bueiro, fica um monte de buraco no meio da rua, onde que não era para ter. Péssimo. Horrível. Eles levantam o asfalto e não levantam o bueiro. Sempre a gente está batendo algum bueiro mais baixo. De acordo com o texto do projeto de lei, o nivelamento do asfalto deverá acontecer simultaneamente durante a execução das obras com a supervisão de uma equipe responsável. Caso a intervenção do serviço seja realizado pelo Executivo Municipal, as empresas responsáveis deverão ressarcir os custos ao Executivo Municipal. A medida tem como objetivo principal garantir mais segurança no tráfego urbano e evitar acidentes. A proposta também reforça a importância de uma ação coordenada entre a Prefeitura e as concessionárias para evitar retrabalhos e promover uma gestão urbana mais eficiente. E esse foi o nosso Correio Político de hoje. E a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, apresentou uma contestação em relação à ação movida pelas empresas de ônibus de Petrópolis que exigem aumento imediato da passagem. A contestação do órgão defende que o aumento não pode acontecer de forma automática. As empresas de ônibus solicitam à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, e à Prefeitura que adotem até 30 dias úteis medidas previstas nos contratos para homologar um novo valor na tarifa.
O pedido é baseado em um estudo entregue no dia 19 de maio pelo Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o CETRANSPETRO. Atualmente, a passagem custa R$ 5,30. E no documento apresentado pelo CETRANSPETRO, as empresas apontam que a tarifa técnica atualizada deveria custar R$ 6,40, tendo em vista que não há reajuste desde julho de 2023. No entanto, a CPTrans afirma que o reajuste tarifário depende do cumprimento de uma série de obrigações por parte das empresas. Entre elas, a prestação de um serviço adequado e universal à população, que, segundo o órgão, não está acontecendo. O parecer do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, se alinha à solicitação das concessionárias e o órgão ainda defendeu que o juiz autorize o reajuste provisório, alegando que as empresas enfrentam grave crise econômica. De acordo com o MPRJ, mesmo que o aumento seja impopular, a omissão do Executivo em revisar a passagem sem subsídios adequados também representa uma irregularidade. Mesmo assim, os petropolitanos são contra o aumento. Então, como que pode aumentar a passagem se o meio de transporte não está ideal? Cara, eu acho um absurdo, né? A passagem aumentar para isso. Assim, principalmente a distância. Aí é caro, né? Vai ficar caro pra gente. Quem depende diariamente do transporte público afirma que o aumento da passagem vai dificultar ainda mais a vida do trabalhador. Fica difícil, tá? Porque você veja bem, se fosse daqui até na posse, entendeu? Vale até a pena a passagem. O valor agora aqui eu acho injustificável, cara. O processo segue em tramitação na 4ª Vara Civil de Petrópolis. Caso a Justiça acate o pedido das empresas, o município poderá ser obrigado a recalcular e reajustar a passagem. No entanto, se a contestação da CPTrans for aceita, o reajuste vai depender de análise técnica, participação do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes e aprovação final por decreto do prefeito. E a equipe da TV Correio da Manhã entrou em contato com o CETRANSPETRO para saber mais sobre essa situação, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno do sindicato. E olha, gente, só quero destacar, é claro, se você quiser mais notícias e informações, você pode acompanhar nosso site, aí são nossas redes sociais, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano, isso no Instagram. E se você quiser ver nosso site, você pode entrar lá em correiopetropolitano.com.br, que aqui a gente tem um tanto de informação e lá tem muito mais notícia o dia inteiro. Mas agora, dando prosseguimento, antes da gente terminar o nosso primeiro bloco, vamos falar de uma grande oportunidade de ensino aqui na cidade de Petrópolis. Isso porque a Estácio está realizando uma série de cursos em meio ao recesso de meio de ano, período de férias realmente da universidade, e é uma ótima oportunidade para investir no próprio crescimento pessoal e também profissional. E pensando nisso, a Estácio está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação profissional e também de férias voltados para toda a comunidade. A iniciativa busca democratizar o acesso ao conhecimento e ampliar as chances de empregabilidade e desenvolvimento de novas habilidades. Todos os cursos são presenciais, gratuitos e oferecem certificado de participação, agregando valor ao currículo dos participantes. As aulas começaram ontem, no dia 15, e seguem até o dia 30 de julho, sempre no turno da noite, com temáticas práticas e atuais que atendem às demandas do mercado de trabalho e também da sociedade. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas para o público em geral. E para se inscrever, basta conferir a lista completa de cursos acessando o link disponível nas redes da Estácio ou também visitando a unidade da universidade lá no campus de Petrópolis, que fica na rua Bingen, número 50, no bairro Bingen. E agora o Correio Petropolitano Debate vai para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. E olha só, gente, para começar o nosso primeiro bloco, nós vamos continuar em Petrópolis antes da nossa previsão do tempo, porque nós temos uma notícia muito importante envolvendo aqui o município e envolvendo essa época do ano que nós estamos. Já está disponível no site da Prefeitura a versão final do plano de contingência para o inverno 2025. E a nossa repórter, Mariana Braga, é quem vai trazer mais informações sobre esse planejamento dos órgãos municipais. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta mais pra gente sobre o plano do inverno, por favor. Boa tarde, Hugo. Boa tarde também para você que nos acompanha. Bom, entre as ações do plano de inverno deste ano está a criação dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil Florestal, o NUPDEC, que vão atuar na prevenção e identificação de incêndios, atuando como um elo entre a Defesa Civil e as comunidades. Até agora já são 6 núcleos formados, sendo 3 no primeiro distrito e 3 no terceiro. Novos grupos também já estão sendo capacitados pela Defesa Civil. Além disso, o órgão municipal foi a emissão diária do Boletim de Risco de Incêndio e Vegetação. Também está sendo realizada a completagem de cada ponto da cidade. Os painéis de pedágio, parceria com a Concer, por exemplo, está sendo disponibilizada mensagem de prevenção. A Defesa Civil também está com uma parceria com o ICMBio para cadastro de condomínios, para mapear e firmar parcerias e planos de contingência. Então, além de medidas de prevenção, a população pode ajudar no alerta de focos de incêndio, através do número 193 do Corpo de Bombeiros ou 199 para a Defesa Civil. Já o plano de contingência você encontra no site da Prefeitura, que é petrópolis.rj.gov.br. Volto com você, Hugo. Perfeito, Mariana. Muito obrigada pelas suas informações. E, gente, agora encerrando a participação da Mariana, nós vamos para a previsão do tempo. E a gente, hoje é quarta-feira, já chegamos no meio da semana e é claro, a gente quer saber como é que fica o tempo nos próximos dias. Então a gente já está aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Jonathan. Tudo bem?
conta pra gente como é que fica o tempo nesta quinta-feira. Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde ao nosso telespectador que nos acompanha. Bom, vamos para a previsão, né? As temperaturas vão de fato cair, né? As mínimas, né? A quinta-feira em Nova Friburgo tem previsão de dia com sol, com nevoeiro ao amanhecer, com muitas nuvens à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 20 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros podem variar com a mínima de 10 e a máxima de 21 graus Celsius. Em Petrópolis, na cidade imperial, o dia seguirá com essa mesma tendência de Teresópolis. A previsão é de sol com muitas nuvens à tarde, com muita nebulosidade que segue até o período da noite. Não há previsão de chuva para amanhã, mas as temperaturas vão variar entre a mínima de 10 e a máxima de 21 graus. E em Paraíba do Sul, o dia não será diferente. Para quinta-feira, a previsão também é de sol com muitas nuvens e céu nublado até o período da noite, também sem previsão de chuva. Os termômetros vão variar entre a mínima de 11 e a máxima de 25 graus. E para finalizar, na cidade de Três Rios, o dia será como em Paraíba do Sul e ainda muito parecido com o dia de hoje. O dia amanhece com sol e muitas nuvens e até o período da noite ainda muita nebulosidade. As temperaturas devem variar entre a mínima de 10 e a máxima de 25 graus. Hugo, a gente pode reparar, né? Inclusive a Prefeitura de Petrópolis lançou o plano de inverno, que as mínimas caíram definitivamente, né? Ali perto dos 9, dos 10 graus nos nossos municípios de cobertura. É verdade, Jonathan. A gente está realmente acompanhando e a gente está vendo que essa tendência está se mantendo desde o início do inverno. As temperaturas estão lá, as mínimas, todas na casa dos 10, de 9 a 11 graus, né? Como você mesmo disse. E também as máximas não estão lá em cima. Lá na região centro-sul ainda está um pouco mais calor, ali na casa dos 25, mas aqui na região serrana está na casa dos 10 graus. Então o frio realmente está bem presente, não é aquele friozão que a gente teve na última semana, né? Que a gente teve temperaturas mínimas bem mais baixas, temperaturas máximas bem mais baixas, mas o frio persiste aqui em todas as cidades da nossa região de cobertura. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha, gente, eu queria destacar que se você quiser acompanhar esta edição do Correio Petropolitano Debate ou qualquer outra edição aqui do nosso programa ou também dos outros programas aqui da grade da TV Correio da Manhã, você pode acompanhar tanto no YouTube quanto no Facebook, que lá está disponível. É só pesquisar em ambas as redes TV Correio da Manhã. E olha, eu queria destacar que nós vamos acompanhar agora a análise da pesquisa do IBGE sobre a safra, as expectativas para a safra que foram feitas, né, as expectativas que foram definidas no mês de junho em relação aos cereais, leguminosas e oleaginosas. Vamos acompanhar. Bom dia a todos, estamos divulgando hoje mais uma estimativa da safra nacional de grãos. Nossa estimativa de junho fechou com 333,3 milhões de toneladas, uma safra recorde de grãos esse ano. Nós temos aí 40,6 milhões de toneladas a mais com a safra do ano passado. Esse mês a gente teve um ajuste de apenas 0,2%, que representa aí 700 mil toneladas a mais, com algumas variações principalmente no milho, no algodão e na cevada. Também tivemos algumas variações no café, que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Bem, a safra de recuperação esse ano, né, em relação ao ano passado, já que o ano passado a gente teve muitos problemas com as condições climáticas, esse ano o clima tem favorecido bastante as lavouras. Então a gente tem um recorde, por exemplo, na produção de soja, são 165,1 milhões de toneladas de soja, crescimento de 13,9% em relação ao ano anterior. A soja que representa aí 49,5% no total de grãos do Brasil, então cultura muito importante, né? A gente também tem um recorde na produção de algodão, são 9,3 milhões de toneladas de algodão, crescimento de 5,3%. E o milho, uma segunda maior safra de milho, né? 131,4 milhões de toneladas, bem próximo ao recorde de que é 132 milhões de toneladas. Pode ser que nas próximas estimativas aí a gente venha a confirmar, né? Já que a gente ainda está colhendo o milho segunda safra. E o milho que representa aí 39,4% do total de grãos do Brasil, né? Então soja e milho representam aí 88,9% dos grãos brasileiros, né? Então são duas culturas muito importantes.
O milho primeira safra fechando com 26 milhões de toneladas, né? E o milho segunda safra com essa estimativa de 105,4 milhões de toneladas. É uma cultura que variou também esse mês, uma cultura muito importante, né? Principalmente por ser uma commodity, é o café. A gente tem uma estimativa de 3,5 milhões de toneladas de café, uma safra 0,8% maior que a safra do ano passado, mesmo sendo um ano de bienalidade negativa para o café arábica, né? Café arábica que representa aí 65,2% na nossa produção, e o canéfora que vem crescendo, né? Já representa aí 34,8%. Então, para o arábica, a gente tem uma estimativa de queda de 6,2% e o canéfora um crescimento de 17,3%. Né? Esse crescimento está muito alinhado com os valores alcançados pelo café, tanto o arábica como o canéfora, né? E pela tecnologia que vem sendo empregada para o café, esses preços também favorecem os investimentos das lavouras. Então, é uma produção muito boa de café canéfora para esse ano. E a gente teve um ajuste, né, no Espírito Santo, principalmente, que é o principal produtor de canéfora. A gente teve um ajuste de 14,4% no Espírito Santo esse mês, em função das maiores áreas aí que vêm sendo plantadas, né, e a maior produtividade das lavouras. O trigo, a gente quase não variou esse mês, né? A gente tem uma estimativa de 8 milhões de toneladas de trigo, uma safra 5,9% maior que a do ano anterior, mas como sabemos é uma cultura que sofre bastante com as condições climáticas, a gente teve geada já em alguns estados, muitas culturas ainda estão muito novas, então a geada não sofre, não influencia muito na produção dessas lavouras, até beneficia em alguns casos, né? Em função do perfilhamento. Mas a gente sabe que é uma lavoura que sofre muito com as condições climáticas e a gente deve acompanhar aí até o final do ano, né? Que é onde se dá o final aí da colheita do trigo. Com o fim dessa análise, também nós vamos finalizar a nossa parte de notícias e informações do Correio Petropolitano Debate de hoje. Você vai acompanhar daqui a pouquinho uma entrevista que foi gravada anteriormente com um pesquisador chamado Ramsés Bonora, que ele vai explicar um pouco sobre a questão da saúde financeira e os impactos que esse ponto pode ter na saúde geral da pessoa. É bem interessante, vale a pena e é inédita aqui no Correio Petropolitano Debate. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho você vai acompanhar esse bate-papo bem interessante. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate está de volta e vamos dar agora início à nossa entrevista. Nós já estamos aqui ao vivo com Ramsés, que vai conversar um pouco com a gente sobre a questão de saúde financeira. Boa tarde, Ramsés, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Boa tarde, pessoal. Tudo ótimo. Obrigado aqui pelo espaço para tratar de um tema tão sensível, mas também tão presente no nosso dia a dia, que é a saúde financeira. Verdade, gente. Primeira vez que você veio aqui no Correio Petropolitano Debate, um prazer te receber aqui. E antes de qualquer coisa, antes da gente começar a falar mesmo sobre o nosso tópico da saúde financeira, eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público, por favor. Maravilha, eu sou Ramsés Bonora, trabalho hoje como diretor comercial e de marketing da 11, juntamente com a Icatu Seguradora. A 11 e a Icatu hoje são uma seguradora que tem como objetivo reinventar a vida financeira dos brasileiros, oferecendo ali diversas soluções financeiras, pensando no nosso futuro. E agora, dando realmente início ao nosso tema, né, começar o nosso debate sobre este assunto que você mesmo destacou, que é tão sensível, você pode, antes de qualquer coisa, explicar o que é a saúde financeira? Maravilha. A saúde financeira nada mais é, né, como nós lidamos com a relação nossa com o dinheiro e como isso nos afeta no dia a dia. Ela por si só, a gente não consegue entender os sintomas finais dela, mas a gente consegue entender sim os impactos que ela tem no nosso dia a dia, seja via a nossa saúde mental, nossa saúde física e até as nossas relações com as pessoas. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: normalmente uma pessoa que tem a sua saúde financeira muito equilibrada, muito saudável, colocando dessa maneira, normalmente ela tem todo o restante da sua vida equilibrada também por meio da sua saúde mental, por meio das suas relações sociais, profissionais e também da sua saúde física. Então, ela, diferente das outras saúdes, não é um fim por si só, né? Mas sim um meio para você ter equilíbrio na sua vida pessoal e também profissional. Perfeito, Ramsés. E um ponto que a gente tem que destacar, né? No mundo em que a gente vive agora, no século XXI, já estamos em 2025, o dinheiro diz muito das convivências da pessoa, né? Do jeito que a pessoa vive, do estilo de vida que ela tem. Então, a gente não pode negar, a gente tem que realmente dar destaque e levar em consideração esse tópico dos efeitos que a saúde financeira, dos efeitos que o dinheiro em si tem na vida da pessoa, não é mesmo? Exatamente, e a pesquisa diz muito isso, Hugo, né? Então, nós fizemos o maior mapeamento do Brasil sobre o impacto das finanças e, portanto, da saúde financeira nas pessoas. Foram ouvidas mais de 8.700 pessoas de todas as regiões do Brasil, e os dados que nós vamos discutir aqui ao longo do nosso papo são muitas vezes alarmantes, para não dizer, né, catastróficos, infelizmente,
né, de acordo aqui com os dados e as análises que nós fizemos sobre os impactos da saúde financeira em todas as dimensões da nossa vida. Então, acho que, por exemplo, né, a principal pergunta que direcionou toda a pesquisa foi o seguinte: hoje, para você, qual que é a sua maior fonte de estresse hoje? O que te tira o sono, né? É a política? É o cenário de guerra? Enfim, violência? Família? Saúde? Não. Pelo terceiro ano consecutivo, e nós fazemos essa pesquisa há mais de 3 anos, dinheiro é a principal fonte de estresse do brasileiro. E o curioso aqui, Hugo, é que nós começamos essa pesquisa lá nos idos da pandemia, no comecinho da pandemia. Então, o que a gente sempre esperou pô, a saúde é a minha principal fonte de estresse. Mas não, desde a primeira versão da pesquisa, que foi feita no auge da pandemia, dinheiro vem despontando como a principal fonte de estresse, e isso, obviamente, impacta todas as dimensões da nossa vida, conforme a gente vai colocar aqui ao longo do nosso papo. Então, Ramsés, a gente tem que levar em consideração que, como você mesmo disse, desde o início da pesquisa que foi feito no momento da pandemia, um momento de tanta incerteza, né, que apenas o meio médico, que tinha uma noção um pouco melhor do que exatamente estava acontecendo, estava todo mundo tendo que ficar em isolamento social em casa, aquela situação bem alarmante. Se você pensar, inclusive, o termo pandemia, apesar de a gente ter normalizado um pouco, é uma coisa assim inimaginável em outros momentos da nossa história, e ainda assim, mesmo nesse período, no meio disso tudo, a situação do dinheiro ainda era a maior preocupação, o maior ponto de estresse. Então, isso mostra esse sintoma na nossa sociedade, não é mesmo? Exatamente. E a gente aqui, né, enquanto solução para esse problema que aflige boa parte dos brasileiros, a gente trata como uma epidemia, Hugo. Então, vamos falar de grandes números aqui, né? Hoje, no Brasil, você tem quase que uma Inglaterra de endividados. A gente está falando ali de algo próximo de 75, 77 milhões de pessoas endividadas. E aí, quando a gente pergunta para essas pessoas, e a pesquisa trouxe isso, né? Então, voltando novamente à pesquisa, o quanto, a gente perguntou a seguinte pergunta: o quanto você sente que a saúde, que as finanças afetam sua saúde mental ou emocional? 72% responderam que afeta e afeta gravemente. E nós estamos descendo nesse número, né? Olha, mas afeta como? E aí vem dados aqui que são alarmantes. 65% afirmou que tem ansiedade, desenvolveu ansiedade por conta das suas preocupações financeiras. 50% disse que passou a ter insônia, antes não tinha. E para mim aqui vem o dado mais preocupante: 21% das pessoas que declararam que sofrem de estresse financeiro acabaram desenvolvendo depressão diagnosticada, clínica, né? Não é uma opinião da pessoa sobre ter ou não essa patologia. Então, a gente olha muito como um olhar de, infelizmente, epidemia, porque não é cultura do brasileiro falar sobre dinheiro, mas a gente sabe que existe este mal oculto na vida das pessoas, que tem impactos negativos, tanto na sua vida pessoal, né, principalmente por meio da sua saúde mental, de acordo com os dados que a gente acabou de citar aqui, mas tem também, e daqui a pouco eu quero comentar, Hugo, muito impacto na sua vida corporativa, para quem é funcionário de empresa. Então a pesquisa trouxe isso também. E para mim aqui vem um dado ainda mais preocupante, que é o seguinte: nós perguntamos para as pessoas: olha, você que sofre com esse estresse financeiro por conta das finanças, quantas horas por semana, durante o período comercial que você trabalha, você gasta tentando resolver as suas pendências financeiras? E a resposta foi, né, entre 3 e 5 horas por semana. Então, quando eu coloco isto na ponta do lápis, este custo do estresse financeiro, inclusive para as empresas, você tem uma conta ali que é exorbitante e que, novamente, não está no resultado financeiro da empresa, né? A empresa não vai precificar isso, da mesma maneira que você não vai dimensionar isso na sua vida física. Então, é uma epidemia oculta, é um mal oculto que afeta tanto a sua saúde física, a saúde mental, também a sua vida corporativa. Pode até citar, fazendo referência, né? Já que a gente está falando de saúde financeira, a gente pode falar que é uma doença silenciosa, que muitas vezes
não vai ter aquele tanto destaque, não vai ser tão alarmante, vamos dizer assim, por ser um pouco mais discreta, pode ser oculta, como você mesmo disse, mas ainda assim tem impactos severos, tanto na vida pessoal ou, como você mesmo destacou, na vida corporativa, e isso, é claro, afeta toda a nossa sociedade. Um outro ponto, Ramsés, que eu queria destacar dessa pesquisa foi a questão de que mais da metade, né, vocês colocaram como 51% das pessoas não consegue, o valor que recebe não consegue cobrir os próprios gastos. Isso é alarmante de uma maneira assim, absurda, não é mesmo? É de fato um absurdo, Hugo, porque, pensa comigo, né? Se hoje ali mais da metade, 51%, não consegue cobrir os seus gastos mensais, essas pessoas estão endividadas ou entrarão em dívidas severas, né? E aí começa a ter as preocupações que a pesquisa trouxe também por conta deste cenário. E nós perguntamos, então você que não consegue cobrir os seus gastos mensais, quais são as suas maiores preocupações financeiras hoje em relação a isso, tá? E aí vem dados aqui que novamente, né, corroboram com esse cenário, infelizmente, catastrófico. 61% disseram, olha, meu maior medo é não ter dinheiro para uma emergência financeira envolvendo saúde ou envolvendo ajuda a algum familiar, né? Então, esse é o primeiro. Nós fomos além, perguntamos, o que mais? E a segunda resposta foi, olha, meu segundo maior medo, a pessoa não conseguir garantir um futuro financeiro digno para os seus filhos. Então, esse dado, né, ele corrobora todo o cenário que a gente já colocou, que é o primeiro, né? A pessoa ela tem medo de não conseguir tapar buracos financeiros quando a sua saúde está em xeque, que é a primeira preocupação. Não conseguir ter finanças suficientes para ajudar algum familiar, pai, mãe, algum parente distante. E ainda em família, que a segunda grande preocupação é não conseguir garantir um futuro financeiro digno. Então você vê, são cenários que estão sempre relacionados a um futuro, seja ele próximo, né? Olha, não tenho dinheiro para emergência, ou um pouco mais distante. Olha, não consigo, tenho medo de não conseguir garantir um futuro para os meus filhos. Esse cenário todo conversa muito com os dados em relação à saúde mental, que é o que gera ansiedade, né? A ansiedade é o quê? É aquele receio em relação ao que ainda não aconteceu, em relação ao futuro. Então, o que é o futuro aqui do que a pesquisa trouxe? É sempre relacionado ou à família ou à saúde. E, enfim, então, quando a gente olha de fato, de modo mais técnico, o problema da saúde financeira, esse impacto que começa no seu bolso, ele tem consequências também na sua família, obviamente, na sua saúde. Realmente são dados muito alarmantes, muito preocupantes. E, Ramsés, eu queria conversar com você também, como que a pessoa pode perceber, se você puder me responder, como que a pessoa pode perceber que ela pode estar com algumas questões na saúde financeira? Porque, como a gente mesmo citou, é um problema oculto, como eu tinha dito, acaba sendo uma doença silenciosa. A pessoa pode conseguir reparar alguns sinais durante o cotidiano dela para conseguir realmente se autodiagnosticar com essa possibilidade? Com certeza, e eu acho que as pessoas já têm um pouco dessa consciência, né? Então, quando a gente perguntou, né, e já comentamos, as pessoas trouxeram, olha, 51% das pessoas trouxeram, olha, eu não consigo cobrir os meus gastos financeiros. Então, o primeiro passo é ter consciência de que a sua renda, ou, na maioria das vezes, o seu hábito financeiro, não estou nem falando de renda aqui, o seu hábito financeiro não condiz com o seu padrão de consumo. Então, esse é o primeiro passo, né? E metade das pessoas da pesquisa disseram isso de modo indireto. Então, uma vez que você tem a consciência sobre isso, o próximo passo é, de fato, tentar se organizar. Hugo, quando você tem algum problema de saúde, alguma questão alimentar, você vai aonde? Você vai ao médico, né? Você vai ao PS muitas vezes, você contrata um profissional, um nutricionista, ou vai na academia, personal trainer, etc. Também existem profissionais aqui em finanças que podem te auxiliar a reverter esse caso. Ora, quando você está com um problema de saúde, você não vai ao médico ou nutricionista, academia, por que não fazer com as suas finanças também? E no Brasil, infelizmente, esse é um problema cultural,
né, que vai muito além da questão técnica de ter ou não educação financeira. Nós, enquanto nação, simplesmente não temos o hábito de falar sobre as nossas finanças, né, seja com amigo ou até com familiares. Temos vergonha disso, não é um hábito nosso. Então, primeiro passo é ter consciência disso e metade da amostra já tem essa consciência. O segundo passo é você quebrar essa barreira cultural e buscar ajuda, porque, como a gente colocou, né, você tem impacto na sua saúde física e tem impacto na sua saúde mental. Então, qual que é o problema disso tudo, de reconhecer e não tomar nenhuma ação? Daqui 6 meses, um ano, você, com a sua saúde mental muito afetada, ou com a sua saúde física já afetada por conta de hábitos de compulsão alimentar que tiveram origem por conta do estresse financeiro, você vai atrás de, muito provavelmente, um psicólogo, ou vai atrás de um médico, e aí vai aumentar seus gastos com saúde, seus gastos com farmácia, etc. Mas você acabou não tratando ali a causa raiz, que é a finança. Então, perceba, né, esta inércia ou essa barreira cultural, ela vai te gerar muito mais problema lá na frente se você não atacar a causa raiz. Então, o segundo passo é buscar, de fato, a ajuda de uma pessoa profissional, tá bom? Para você poder reinventar os seus hábitos financeiros de modo que você consiga reverter essa questão do estresse. Educação financeira, né? Como você mesmo disse, a gente pode comparar a questão de algum problema alimentar, algum problema de saúde, e muitas vezes o nutricionista pode passar uma reeducação alimentar, para você desenvolver uma reeducação alimentar. E nesse caso, focando nessa parte financeira, fazer realmente uma reeducação financeira para ter os gastos mais conscientes, os gastos mais condizentes mesmo. Como você mesmo disse que em alguns casos a pessoa vive um padrão de vida que, infelizmente, a parte financeira não condiz, então é necessário fazer uma reeducação financeira para que o problema, como você mesmo disse, a situação, o problema que pode ter sido gerado por conta desses problemas financeiros, não aumente, não vire uma bola de neve, não é mesmo? Não vir um problema e se tornando um problema maior e maior e maior e cada vez complicando mais a situação. E cada vez complicando mais a situação. Então, é assim que a gente tem tentado reverter essa situação com a nossa solução. Então, né, hoje, se você, inclusive, perguntar, não é dado da pesquisa, mas, se eu não me engano, não lembro exatamente o instituto, mas foi perguntado hoje para você, pessoa, qual é a instituição que você mais confia no Brasil? É o judiciário? É a polícia? Enfim, o executivo? Ou é o seu empregador? A maioria das pessoas responderam: o meu empregador é a instituição que eu mais confio. Então, o primeiro passo, assim, que talvez o principal canal, o principal agente para reverter essa situação, são justamente as empresas. Então, pessoa que é CLT, trabalha, tem um emprego fixo, ela tem que exigir da sua empresa essa questão de educação financeira, porque ela dedica ali 8 horas, 10 horas do seu dia, né, se dedicando à empresa, e a empresa tem um papel fundamental nessa questão de reeducação financeira para que ela a pessoa não apenas tenha os seus salários e benefícios no final do dia, mas saiba utilizar isso com sabedoria. Porque, como eu disse, né, a pessoa que está com estresse financeiro, ela sofre também impacto na sua vida corporativa. E aqui vem mais um dado da pesquisa. Nós perguntamos, né, de que modo o estresse financeiro impacta o seu dia a dia no trabalho. 51% das pessoas responderam: eu perco o foco no dia a dia, né, tentando resolver as minhas pendências financeiras. E fomos além. O que mais? Né? 15% responderam que passaram a ter problemas de relacionamento com seus pares porque estavam mais impacientes em relação às suas finanças e acabavam descontando ali no ambiente em que trabalhavam. Então, você vê, pessoa com estresse financeiro, problema de saúde mental, problema de saúde física e problemas também na empresa. Então, ela deixa de ser mais produtiva. E isso, obviamente, gera, novamente, né, um custo de estresse financeiro dentro das empresas. Então, as empresas têm ou deveriam ter, né, essa responsabilidade também social de tentar reverter esse cenário, porque elas também são impactadas do ponto de vista financeiro por meio da queda de produtividade dos seus funcionários. A gente
pode realmente perceber que não seria apenas um custo para a empresa, mas sim um investimento que traria até melhores, porque a pessoa com uma melhor performance no ambiente corporativo vai trazer claramente mais retorno para a empresa. Ramsés, a nossa conversa está muito boa, a gente poderia continuar conversando bastante, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Por acaso você quer destacar mais algum ponto dessa pesquisa, mais algum dado bem alarmante do tipo, ou apenas passar uma dica para o nosso público? Bom, eu acho que a gente falou de muita coisa catastrófica aqui, né, Hugo? Então vamos terminar ela aqui com um tom, com uma luz no fim do túnel, com otimismo, né? Olha, pessoal, a finança é o principal pilar da nossa vida, embora não seja cultural, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui é: você que está com problemas financeiros, busque, né, a ajuda profissional e comece pela sua empresa, porque certamente é um ganha-ganha para você, para a empresa e para aqueles que estão ao seu lado, né? A gente identifica aqui muitas vezes, Hugo, que um chefe de família, seja homem ou mulher, ou seja, responsável pela saúde financeira da família, quando tem o seu bolso afetado e não sabe muito bem o que fazer, você de fato acaba comprometendo todas as pessoas que convivem com você. Então, essa é uma epidemia silenciosa que vivemos hoje no Brasil e a gente tem que combater. Mas o primeiro passo começa com quem está ali na ponta sofrendo do estresse financeiro. O pessoal tem que buscar ajuda profissional. Essa é a nossa mensagem. Realmente, quem estiver passando por essa situação tem que procurar ajuda profissional para realmente conseguir uma solução a médio tempo. Ramsés, vou te agradecer muito por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer comentar sobre esses dados que são bem preocupantes, mas que são necessários de serem expostos. Muito obrigado, Hugo, e até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima. Com certeza a gente vai voltar aqui para conversar mais sobre essa situação e vamos torcer para numa próxima vez os dados serem um pouco menos preocupantes. E, gente, agora vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.